Boa noite, todos em QAP. O soldado Macedo vai disponibilizar o material, tá? De estudo para vocês. Tá, então vamos retornar então. Parei no inciso 11 do artigo 40. Artigo 40. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. Inciso manterá acesa a luz de placa. Artigo 250 prevê: quando o veículo estiver em movimento, inciso 3, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite é infração de natureza média, a penalidade é multa. Inciso 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque e desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Então, à noite, o condutor deve manter a luz de posição acesa se estiver parado para fim de embarque e desembarque de passageiro ou carga e descarga de mercadoria. É o artigo 249, de manter acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga. Infração de natureza média, a penalidade é multa. Parágrafo 1º. Os veículos de passageiros, quando circular ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. O artigo 250 prevê: quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinadas, em ação de natureza média, penalidade é multa. E de dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, em infração também, natureza média, penalidade é multa. Parágrafo 2º. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Aí o anexo 14 da resolução 227 de 2007 do CONTRAN, ela conceitua o farol de rodagem diurna. É o farol voltado para a dianteira do veículo a fim de torná-lo mais facilmente visível quando em circulação durante o período de dia. O artigo 250 prevê: quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa de dia em rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. Infração de natureza média, penalidade é multa. Então, nas rodovias de pista, naquelas rodovias de pistas duplas, não precisa usar deixar o farol aceso, deixar a luz baixa acesa. Mas se for uma rodovia de pista simples, aí ele tem que usar manter acesa a luz baixa, senão vai ser passível de notificação.
passar. Aí, o artigo 227 prevê usar a buzina em situação que não é de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Inciso 2, prolongado e sucessivamente em qualquer pretexto. Proibidos pela sinalização e em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN. A infração é leve, a penalidade é multa. Essa é a placa de regulamentação que proíbe o uso da buzina, R20. Aqui, a gente tem aqui na rua Barão do Rio Branco, aqui próximo ao hospital, é proibido o uso da buzina. Então, o veículo que utilizar a buzina aqui perto do BPTrão, onde tem essa placa de regulamentação, ele é passível de notificação. A infração de natureza leve, penalidade é multa. A buzina é um equipamento obrigatório, previsto na Resolução 1498 do CONTRAN. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Artigo 175 prevê: utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, é infração de natureza gravíssima, penalidade e multa. A medida administrativa é recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. A multa 10 vezes. Suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo. Parágrafo único do artigo 175. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Agora, artigo 44 CTB. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. Então, todo condutor que se aproximar de um cruzamento, ele deve demonstrar prudência e transitar com uma velocidade moderada. Ele não pode passar no cruzamento correndo, porque ele tem que prestar atenção nos pedestres e nos veículos que têm preferência de passagem, para garantir a segurança no trânsito. O artigo 220 prevê deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Inciso 4. Ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada. O que está faltando aqui? Artigo 220. Então, o veículo que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, ao aproximar-se ou passar por interseção não sinalizada, é passível de notificação de natureza grave, penalidade e multa. Artigo 44-A. É livre o movimento de conversão à direita diante da vermelha inversão, observados os artigos 44, 45 e 70 deste Código. Então, se ele tiver esta placa aqui, livre à direita, ele pode virar à direita, mesmo se o sinal do semáforo estiver vermelho. Artigo 45. Mesmo quem
aqui o veículo, esperar que tenha espaço suficiente para ele passar e continuar o deslocamento dele. Se ele parar aqui na área de cruzamento, prejudicando a circulação de veículo e pedestre, ele é passível de notificação, previsto no artigo 182, a infração de natureza média, penalidade e multa. Sempre que for necessária a imobilização temporária de veículo no veicário em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. Aí o CONTRAN estabelece, regulamenta essas situações na resolução 36 de 98, que é luz de advertência, pisca-alerta, deve manter pisca-alerta ligado, providenciar a colocação de triângulo de sinalização ou equipamento similar a uma distância de 30 metros da parte traseira do veículo. Então, sempre que é necessária imobilização temporária do veículo, ele deve sinalizar com o objetivo de garantir a segurança no trânsito. Artigo 47. E é considerado estacionamento. Então, a operação de carga ou descarga, ela é considerada estacionamento. A operação, quando o veículo para embarque ou desembarque, ele não pode interromper ou perturbar o fluxo de veículo e a locomoção dos pedestres. Essa é a placa de regulamentação. Ela que é proibido estacionar. Aqui, logo mais vou mostrar para vocês a outra, que é proibido parar e estacionar. Essa aqui regulamenta, proíbe somente o estacionamento. Então, onde estiver essa placa aqui, é o tempo de embarque. Se o condutor descer do veículo, já caracteriza o estacionamento, porque ele abandonou o veículo. Se o condutor desceu do veículo para desceu do veículo ali, onde está proibido o estacionamento, já está passível de notificação, tá? Aí não é mais embarque ou desembarque, ele está estacionando o veículo. Artigo 181. Estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização. Infração de natureza grave, penalidade e multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Nas paradas, artigo 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Então, o artigo 182 prevê parar o veículo na contramão de direção é infração de natureza média, penalidade e multa. Que é o veículo, que é a ilustração do veículo estacionado na contramão de direção. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Aí o artigo 181 prevê estacionar o veículo nos acostamentos, salvo motivo de força maior, a infração de natureza leve, penalidade e multa, medida administrativa, remoção do veículo. Então, também não pode estacionar o veículo no acostamento, salvo motivo de força maior. Parágrafo 2º. Estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas
será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que permita, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Artigo 181. Estacionar o veículo de acordo com as posições estabelecidas neste Código, infração de natureza média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Então, aqui, por exemplo, na frente da aí nas vias onde não tem sinalização determinando essa condição, eles têm que estacionar a. Desculpa. Eles têm que estacionar em posição perpendicular à via. Agora, quando houver a autorização pela sinalização, ele pode estacionar de outra forma, como por exemplo ali na escola, que tem a escola pública que tem ali do lado do Bemar Fidalgo. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Artigo 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Parágrafo único. O embarque e desembarque deve ocorrer sempre pelo lado da calçada, exceto para somente o condutor, ele pode descer do veículo pelo lado da via. Os passageiros, eles sempre devem descer pelo lado da calçada. E ele tem que certificar que isso não vai constituir perigo para outros usuários da via quando ele for abrir a porta e descer do veículo. Laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 50. As vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via, então as faixas laterais de domínio das adjacências às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito sobre a via que vai estabelecer o uso de faixas laterais e das áreas internas dos condomínios, após a aprovação com circunscrição sobre a via, ela será implantada e mantida pelo condomínio. Artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas neste Código, e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento em fila única os veículos de tração ou propulsão humana, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados. Infração de natureza média, penalidade multa. O artigo 24 do CTB prevê
Inciso 17. Registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração de propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando e aplicando as penalidades, arrecadando multas decorrentes de infrações. Então, por exemplo, a Getran aqui, se ela é uma propulsão humana de tração animal, vai fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e arrecadar as multas decorrentes da infração. A Getran também pode conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal. Então, compete aos órgãos executivos de trânsito do município, no âmbito de sua circunscrição, registrar esses veículos e conceder autorização para conduzir esses veículos, se houver previsão legal. Artigo 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários. Então, como eu falei, se houver uma legislação municipal, pode prever o licenciamento, o registro e licenciamento de veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal. O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem. Parágrafo 1º. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Observado o seguinte: inciso 1. Para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Então, é igual os veículos longos, eles têm que manter um espaço suficiente para os veículos ultrapassarem ele intercalando. Da mesma forma, os rebanhos. Para facilitar o deslocamento, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaço suficiente para não obstruir o trânsito, para os veículos conseguirem passar. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Artigo 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Inciso 11. A aproximação de animais na pista é infração de natureza grave e penalidade de multa. Então, o veículo que visualizar animais na pista, ele deve reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito, para que não ocorra acidentes. Caso contrário, ele vai ser passível de notificação, infração de natureza grave e penalidade é multa. O sargento tá sem áudio aí, tá?
Deixa eu voltar aqui. Agora voltou. Tá. Então, vou voltar aqui, ó. Artigo, artigo 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. Aí o artigo 244 prevê conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Inciso 10. Com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Não, eles já arrumaram, já estão ouvindo. Já. Infração de natureza média, penalidade de multa, medida administrativa e retenção do veículo até regularização. Aí esses aqui são os exemplos de óculos. Esse é um exemplo de óculos protetor. Não pode usar óculos de grau, óculos de sol. Tem que ser desse modelo aqui. E um exemplo de capacete também, esse aqui, o capacete aberto com viseira e o capacete integral com viseira e pala. Esse é com viseira e pala e é aberto. Esses aqui podem ser utilizados. Esse óculos de proteção também. Esses aqui não podem ser utilizados como óculos protetores, tá? Esse aqui que é específico. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias segurando o guidão com as duas mãos. É o artigo 244 prevê conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, inciso 7, sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras, infração de natureza grave, penalidade e multa, medida administrativa, apreensão do veículo para regularização. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias, inciso 3, usando vestuário de proteção, de acordo com a especificação do CONTRAN. Inciso 2, em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. Inciso 3, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Artigo 57. Ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Proibida a sua circulação nas vias de calçadas das vias urbanas. Então, os ciclomotores é proibida a circulação deles nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Eles devem sempre conduzir o veículo pela direita da pista de rolamento. 44 prevê conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Parágrafo 2º. Aplica-se aos ciclomotores o disposto na linha B do parágrafo anterior.
Deixa eu ver aqui o que é isso. Artigo 244, parágrafo 2º. Aplica-se aos ciclomotores o disposto na linha B do parágrafo anterior. Tá. A linha B, o que fala a linha B? Do parágrafo 1º do artigo 244. Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. A infração de natureza média, penalidade e multa. Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à direita. Por exemplo, ali na Duque de Caxias, a direita é exclusiva para veículos de emergência e para ônibus. Então, as motocicletas devem andar, ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente do lado da direita. Adjacente é da direita. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Parágrafo único. A autoridade de trânsito, circunscrição sobre a via, poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Então, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, ela pode autorizar as bicicletas a circularem no sentido contrário do fluxo, desde que tenha uma ciclofaixa ali regulamentando. E nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes. Elas têm que andar no bordo da pista, aqui, ó, conforme essa ilustração aqui, tá? Para garantir a segurança deles. Aqui é um exemplo de pista dupla. Lembra as rodovias de pista simples? Tem que manter a luz acesa do farol. Nas pistas, nas rodovias de pista dupla, não precisa. Essa aqui é um exemplo de rodovia de pista dupla. Aproveitando aqui o exemplo da imagem. Tá? Aí aqui é um exemplo de como os ciclistas devem circular nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, tá? Bem no bordo da pista. Artigo 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição
Licença, só um pouquinho, gente. Ação regulamentadora de velocidade máxima e é 50 quilômetros por hora. Se não houvesse essa sinalização, a velocidade ali máxima dos veículos poderia ser de até 60 quilômetros por hora. Nas vias rurais, nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 quilômetros por hora para os demais veículos. E nas rodovias de pista simples, 100 quilômetros por hora. Deixa eu lembrar. 100 quilômetros por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 quilômetros por hora para os demais veículos. Pista simples. Nas vias rurais, nas estradas, a velocidade máxima é de 60 quilômetros por hora. Artigo 218 prevê transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local. Medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, 50%, a infração de natureza grave, penalidade e multa. E quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, infração gravíssima, penalidade e multa 3 vezes. E suspensão do direito de dirigir. Parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar por meio de sinalização velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Então, o órgão ou entidade de trânsito rodoviário, o órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via, ele pode regulamentar a velocidade superior ou inferior àquela prevista no parágrafo anterior. Artigo 62. A velocidade mínima
não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito da via. Então, a pessoa não pode circular com a velocidade inferior à metade que está estabelecido para aquela via. O artigo 219 prevê transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Então, salvo se estiver na faixa da direita, vai ser passível de infração, natureza média, a penalidade é multa. Artigo 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios em via abertas à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de: inciso 1, autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela afiliadas, calção ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via, contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros, prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da calção ou fiança e do contrato de seguro. Então, a autoridade que tem a circunscrição que vai arbitrar os valores mínimos da calção. A medida administrativa do artigo 174, que é promover na via competição, eventos organizados e etc., que eu falei, é a medida administrativa e recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Aí o artigo 308 prevê participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. É crime, pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.
Aqui, que lesão corporal culposa, e aqui é homicídio culposo, nessa situação aqui. Alguma dúvida sobre as normas de circulação e conduta? Alguma dúvida? Do CTB. É obrigatório o porte de certificado de licenciamento anual. Artigo 133 CTB. Porém, o porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Então, se o agente de trânsito ele tem o sistema informatizado e consegue checar se o veículo está licenciado, o porte pode ser dispensado, será dispensado no momento da fiscalização. Caso o proprietário faça a opção pela expedição do documento em meio físico, o CRLV-E será impresso em papel A4 comum no modelo do anexo. Parágrafo 3º, artigo 6 da Resolução 817 de 2021 do CONTRAN. Eu vou mostrar para vocês depois o modelo, como que é o CRLV no papel A4. Resolução 110 de 2000 do CONTRAN. Os órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal estabelecerão prazos para renovação do licenciamento anual dos veículos registrados sob a circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, respeitados os limites fixados na tabela a seguir. Aí as placas com final 1 e 2. O prazo final para renovação é até setembro. 3, 4 e 5 até outubro. 6, 7, 8 até novembro. 9 e 0 até dezembro. Artigo 2º. As autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, quando o veículo se encontrar fora da unidade de federação em que estiver registrado, deverá adotar os prazos estabelecidos nesta resolução. Então, se vocês abordarem um veículo registrado fora do Mato Grosso do Sul, vocês devem verificar esta tabela aqui para verificar se o veículo está licenciado ou não. O prazo para licenciamento de veículos registrados em Mato Grosso do Sul, esse ano é esse, final 1 e 2, vencimento até maio, o prazo final para renovação até maio, 3 e 4 até junho, 5 e 6 até julho, 7 e 8 até agosto, 9 até setembro e 0 até outubro.
Artigo 230. Conduzir o veículo, inciso 5, que não esteja registrado e devidamente licenciado, infração de natureza gravíssima, penalidade de multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Aí, esse aqui é o certificado de licenciamento anual. Aqui tem o código Renavan, a placa do veículo, o exercício. Aqui você verifica o ano que ele, se ele está licenciado ou não. Por exemplo, esse aqui já está vencido, ó, 2019. Final 1, ele é de. Vamos supor que ele. Aqui, ó, ele é de Manaus, Amazonas. Final 1. Ó, final 1 é até setembro o prazo para ele licenciar o veículo. Como nós estamos em junho, se aqui tivesse 2021, ele ainda ia ser considerado licenciado. Mas se for aqui como está 2019, já está com licenciamento vencido, já é passível de notificação e remoção do veículo. Aí aqui eu vou mostrar para vocês como que a pessoa baixa o CRLV digital. Ele tem que baixar primeiro a carteira digital de trânsito pelo aplicativo que faz o download. No caso do Android, é o. Até esqueci o nome. Play Store. Aí da Apple eu não sei qual que é o nome. Aí ele faz o download desse aplicativo aqui, carteira digital de trânsito. Aí depois que ele fizer o download desse aplicativo, vai preencher os dados lá. É autoexplicativo. Vai preencher os dados. Aí, depois que preenche os dados, vai aparecer aqui os veículos que a pessoa tem no nome dela. Mas só vai aparecer aqui, ela só vai conseguir baixar o CRLV que tiver no nome desse condutor. Aí a pessoa clica aqui em veículos, vai aparecer o veículo, a pessoa seleciona o veículo que ela quer baixar o CRLV, vai aparecer aqui os dados do veículo, aí ela clica aqui, baixar CRLV digital, aí ela vai ter no celular dela o CRLV digital. Alguma dúvida até aí? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver ainda quantos. Então, na próxima aula, eu vou abordar com vocês a respeito do veículo estrangeiro, tá bom? Qualquer dúvida, vocês têm um grupo aí, vocês podem mandar ali no grupo, tá? Vou encerrar por hoje. Tô meio ruim da gripe. Aí, na próxima aula, a gente termina, a gente aborda a respeito do veículo estrangeiro, tudo bem? Desculpa aí qualquer coisa, porque tá ruim, minha voz tá meio fanha.